tinha 13 anos quando viu aquela coisa arrastar o cachorro que ele mais amava para o meio do escuro. E eu só fui entender o peso disso muitos anos depois, quando ele já era um homem velho e ainda assim se recusava a atravessar um mata-burro depois que o sol caía. Ele não gostava de contar essa história. Demorou anos para eu arrancar dele os detalhes, pedaço por pedaço, sempre nas noites em que a luz faltava e a gente ficava na varanda sem ter o que fazer. E toda vez que ele contava, a voz dele mudava. Baixava. Ficava rouca. Como se o menino de 13 anos ainda estivesse ali dentro, segurando uma cadeira de madeira com as duas mãos, tremendo dos pés à cabeça. Eu vou contar tudo do jeito que ele me contou, sem enfeitar nada, porque essa história não precisa de enfeite. Ela já é pesada demais do jeito que é. E presta atenção nos detalhes, porque tem coisa no meio dela que eu só fui entender anos depois. E talvez você só entenda no fim. Antes de continuar o relato, tenho um recado rápido. Essas histórias não nascem prontas. Existe muito trabalho por trás de cada vídeo. E se você quiser ajudar esse canal a continuar crescendo, pode fazer uma doação via Pix. O QR Code está na tela. Qualquer contribuição, por menor que pareça, já me ajuda a continuar trazendo novos relatos e mantendo esse projeto de pé. Muito obrigado pelo seu apoio. Deus abençoe a vida de cada um. E agora, voltamos ao relato. A história aconteceu no começo da década de 60, num sítio que ficava no interior, longe de tudo, daqueles lugares onde a estrada de terra parece não ter fim, e o vizinho mais próximo mora a quase 1 hora de caminhada. O sítio era do meu avô, pai do meu pai, um homem que eu cheguei a conhecer só de leve, porque ele morreu quando eu ainda era pequeno. Mas a fama dele atravessou gerações. Meu avô era católico de um jeito que hoje em dia quase não existe mais. Não era católico de ir na missa de domingo e pronto. Era católico de joelho no chão, de terço na mão, de casa inteira rezando junto quando o sino da capela tocava. A mãe dele tinha ensinado assim. E a mãe da mãe dele antes disso. E ele levava aquilo como quem carrega um ofício. E na quaresma, então, nem se fala. Na casa do meu avô, a quaresma era levada a sério de um jeito que hoje parece coisa de outro mundo. Nada de carne vermelha, em dia nenhum, para ninguém. Nem visita comia, nem empregado comia. A cozinha inteira mudava. Era peixe quando tinha, era ovo, era mandioca, era feijão com farinha e couve. E acabou. E tinha o recolher. Quando escurecia, todo mundo para dentro de casa. Porta fechada, janela fechada, lamparina acesa. Ninguém saía por motivo nenhum depois das 7 horas da noite. E quem ousasse perguntar o porquê, recebia de volta só um olhar duro e uma frase curta. Porque é quaresma, e quaresma se respeita. Meu pai cresceu achando aquilo normal. Criança não questiona, criança obedece. Ele achava que toda a casa era assim, e só descobriu que não era quando começou a dormir na casa dos primos na vila, e viu que lá o povo ficava na rua conversando até tarde, tranquilo, como se a noite fosse de graça. Só muito tempo depois, ele foi juntar as peças e entender que talvez, só talvez, o avô dele não trancava aquela casa toda só por devoção. O ano em que tudo aconteceu foi um ano bom. Um daqueles anos que o povo antigo chamava de ano de graça. A colheita do café tinha vindo farta como ninguém via fazia tempo. Os terreiros ficaram cheios de café secando ao sol, aquele mar vermelho que ia de uma porteira até a outra. O preço ajudou, e meu avô, que não era homem de esbanjar, viu ali uma chance de agradecer. Ele era desses que acreditava que graça recebida tem que ser agradecida em público, com a comunidade junta do jeito antigo. Então ele decidiu. No fim da quaresma daquele ano, ia ter missa no sítio. Não na capela da vila, que ficava longe. No sítio mesmo, no terreiro grande, com o padre da cidade vindo de propósito. E depois da missa, um jantar para todo mundo. Todo mundo mesmo. Vizinho, compadre, afilhado, empregado, gente que ele mal conhecia.
A palavra correu pela região inteira em poucos dias, porque naquela época a notícia boa andava a pé e mesmo assim andava rápido. A casa entrou num corre-corre que durou semanas. Minha avó e as mulheres da família cuidando da comida, calculando panela, matando galinha, descascando mandioca em tacho enorme, torrando farinha, escolhendo abóbora. Os homens arrumando o terreiro, cortando capim, levantando um altar simples de madeira embaixo da gameleira, pregando banco, consertando cerca, varrendo tudo com vassoura de palha. Meu avô mandou buscar cadeira emprestada em 3 casas diferentes e mesmo assim não ia dar para todo mundo. Ele sabia. Faltava cadeira. Sempre faltava cadeira. Tem um detalhe dessas semanas de preparo que meu pai só foi contar muitos anos depois, quando a história já estava toda contada, e ele soltou esse pedaço como quem tira uma pedra do sapato. Na semana da missa, os cachorros do sítio estavam estranhos, todos eles. Dormiam de dia, coisa que cachorro de roça não faz, e de noite ficavam acordados, quietos, olhando para o mesmo lado, o lado do mato baixo, onde ficava o mata-burro. Não latiam. Era isso que incomodava. Cachorro late, cachorro avisa. Aqueles cachorros só olhavam com as orelhas paradas e de manhã estavam cansados como quem passou a noite em pé. Minha avó comentou com uma vizinha que os bichos estavam doentes. A vizinha, uma senhora velha que morava na beira da estrada e que era conhecida por saber das coisas, ouviu, ficou quieta um instante e depois falou só: "Cachorro não fica doente junto, dona. Cachorro junto assim é vigia." E não falou mais nada. Meu pai, com os seus 13 anos, vivia no meio daquilo tudo sem entender direito a importância, mas feliz da vida, porque casa cheia para menino de roça é festa. E ele tinha mais um motivo para estar feliz: o lobo. Lobo era um pastor alemão que meu pai ganhou quando o cachorro ainda era filhote, cabeçudo e desengonçado, e que em poucos anos virou o melhor amigo dele. Onde meu pai ia, o lobo ia atrás. Dormia no pé da cama dele, acordava junto, esperava ele voltar da escola sentado no mesmo canto da varanda todos os dias. E quando meu pai aparecia no fim da estrada, o rabo daquele cachorro parecia que ia derrubar ele no chão de tanta alegria. Era um cachorro grande, forte, corajoso de verdade, daqueles que não arregam para nada. Já tinha encarado o porco do Mato Bravo, já tinha corrido atrás de onça junto com os cachorros dos tios e nunca tinha voltado para trás. Meu avô, que não era homem de elogiar bicho, dizia que o lobo valia por 3 homens para tomar conta de um terreiro. E isso é importante, porque o que aconteceu naquela noite só faz sentido quando você entende que tipo de cachorro era o lobo. Cachorro medroso, qualquer coisa derruba. O lobo não era medroso. E mesmo assim, o grande dia chegou num sábado. A tarde foi caindo devagar, daquele jeito de interior, com o sol demorando e o cheiro de comida tomando conta de tudo. O padre da cidade veio de charrete no fim da tarde, um homem já de idade, cabelo branco, conhecido na região inteira por não ter medo de nada e por falar pouco e certo. Chamava-se Padre Anselmo e tinha fama de ter trabalhado em paróquia de mineração, lugar bravo, e de ter voltado de lá com o mesmo jeito calmo de sempre, como se nada no mundo conseguisse tirar ele do centro. O povo foi chegando aos poucos, a pé, a cavalo, em carroça, famílias inteiras com criança no colo e quitute embrulhado em pano de prato. Quando o sol começou a baixar, o terreiro já estava cheio. Meu avô calculou depois que passava de 100 pessoas. A missa ia começar às 7 horas da noite, aproveitando o fresco, e a lua já despontava cheia por trás do cafezal. Lua cheia. Meu pai sempre fazia uma pausa nessa parte e repetia: a lua estava cheia, como quem pede para você guardar esse detalhe. Foi aí que faltou cadeira. Claro que faltou. Meu avô contou as cabeças, contou as cadeiras, xingou baixinho e chamou a molecada. Meu pai, 2 primos dele um pouco mais velhos e 2 tios novos, rapazes ainda. A ordem era simples: ir até a casa principal, que ficava do outro lado da propriedade,
uns 20 minutos de caminhada no escuro e trazer as cadeiras que estavam guardadas no quartinho dos fundos. Coisa rápida. Vai e volta antes da missa começar. Entre o terreiro e a casa principal tinha um trecho que todo mundo da família conhecia bem: o Mata-Burro. Para quem não é de roça, Mata-Burro é uma passagem estreita, feita de troncos grossos cravados no chão sobre um valado, para o gado não passar e a gente passar por cima. O daquele sítio ficava num ponto baixo do terreno, cercado de mato dos dois lados, num lugar onde a lua não batia direito por causa das árvores. De dia era só um mata-burro. De noite era o trecho mais escuro do caminho inteiro. Meu pai diz que mesmo de dia, naquele ponto, o ar era mais frio. Ele achava que era impressão de menino. Hoje, ele não acha mais. Eles foram numa boa, conversando besteira, o lobo trotando na frente e mais 3 cachorros da família junto, todos cachorros de trabalho, acostumados com mato, com bicho, com noite. Levavam um lampião e uma lanterna velha de pilha. A ida foi tranquila. Pegaram as cadeiras no quartinho. Cada um carregou o que pôde. Os tios com 3 ou 4 empilhadas, a molecada com 2 cada, e começaram a volta. Meu pai lembra que estava rindo de uma piada sem graça do primo. Lembra do peso da cadeira no ombro. Lembra de pensar que ia chegar bem na hora da missa. Ele lembra dessas coisas pequenas com uma clareza que assusta, porque foi a última vez na vida dele que aquele caminho foi só um caminho. E foi na volta que o mundo virou de ponta cabeça. Meu pai diz que o primeiro sinal não foi som nenhum. Foi o silêncio. Quem cresceu na roça sabe que o mato de noite não é silencioso nunca. Tem sapo, tem grilo, tem coruja, tem bicho que a gente nem sabe o nome cantando o tempo todo. É um barulho de fundo que a gente nem percebe, até a hora que ele para. E ele parou, de uma hora para outra, como se alguém tivesse fechado uma porta. Meu pai lembra que o primo mais velho parou de andar no meio do caminho e falou baixinho: "Que foi isso?" Ninguém respondeu. Os cachorros tinham parado também. O lobo que ia na frente estava parado, o pelo do pescoço começando a levantar, o focinho apontado para o escuro na direção do mata-burro. Aí veio o cheiro. Meu pai tentou me explicar esse cheiro a vida inteira e nunca conseguiu direito. Ele dizia que era cheiro de coisa podre. Mas não era só isso. Era cheiro de carniça misturada com bicho molhado, com terra revirada, com uma coisa azeda por baixo que dava ânsia. Um cheiro tão forte e tão errado que o estômago dele embrulhou na hora. Um dos tios cobriu o nariz com o braço e falou que devia ser algum animal morto no valado. Mas o lobo não estava reagindo como reage a animal morto. O lobo estava rosnando baixo, contínuo, um rosnado que meu pai nunca tinha ouvido dele, e andando de lado, sem tirar os olhos de um ponto fixo no escuro. Os outros 3 cachorros fizeram a mesma coisa, e meu pai percebeu, com um frio que subiu da barriga para a nuca, que os 4 cachorros não estavam olhando para o mesmo ponto. Estavam olhando para um ponto que se mexia. Eles chegaram no mata-burro. O lampião iluminava os troncos e uns poucos passos adiante, e além disso, era breu. O tio mais velho foi na frente, pisando devagar nos troncos, e foi quando ele estava no meio da passagem que a coisa saiu do mato. Meu pai nunca conseguiu descrever aquilo de um jeito que fechasse. Cada vez que ele contava, saía um detalhe diferente. Não porque ele inventasse, mas porque a cabeça dele, aos 13 anos, não tinha conseguido organizar aquela imagem. O que ele garantia toda vez eram os pontos fixos. Era grande, maior que qualquer cachorro, maior que um bezerro, com o lombo alto e a traseira mais alta ainda que a parte da frente, como se andasse numa postura torta, errada. O pelo era preto, duro, espetado, e mesmo no escuro dava para ver que era preto, porque era um preto mais fundo que a noite. E as orelhas? Meu pai repetia sempre as orelhas, grandes, compridas, caídas para baixo num bicho que tinha tudo para ter orelha em pé. Aquilo, ele dizia, era o mais estranho. Aquilo não encaixava com nada. Cachorro bravo tem orelha em pé. Lobo tem orelha em pé. Aquilo tinha a orelha caída, pesada. E aquilo dava um desespero que ele não sabia explicar.
porque parecia um cachorro desenhado por alguém que nunca tinha visto um cachorro de verdade. E os olhos? Quando a luz do lampião bateu neles, eles devolveram um brilho amarelado baixo, na altura do peito de um homem. A coisa não atacou os homens, atacou os cachorros. Foi rápido demais. Meu pai diz que não teve aviso, não teve rosnado de briga, não teve nada. A coisa simplesmente se jogou em cima do primeiro cachorro, um vira-lata grande do tio, e derrubou ele como se fosse feito de pano. Os outros 2 cachorros avançaram junto, do jeito que cachorro de roça faz, treinado a vida inteira para pelear com bicho bravo, e foram derrubados um depois do outro, com uma facilidade que não fazia sentido. Meu pai ouviu os ganidos, ouviu o barulho seco dos corpos batendo no chão e viu o lobo que nunca tinha recuado de nada na vida, avançar sozinho para cima daquilo. O lobo brigou. Meu pai fazia questão de dizer isso sempre com a voz embargada. O lobo brigou. Não fugiu, não se escondeu, brigou. Mas era como brigar com uma parede que se mexe. A coisa jogou ele no chão, passou por cima, e meu pai viu o cachorro dele sendo arrastado na direção do mato, e alguma coisa dentro daquele menino de 13 anos estourou. Ele não pensou. Até hoje, velho, ele jura que não pensou em nada. Ele só largou as cadeiras que carregava, segurou uma delas pela perna e correu para cima daquela coisa gritando o nome do cachorro e bateu. Bateu com a cadeira inteira no lombo daquilo, com toda a força que um menino magro de 13 anos consegue ter. E sentiu na madeira que aquilo não era cachorro nenhum, porque a pancada voltou pelo braço dele como se ele tivesse batido num tronco coberto de pelo. A coisa virou a cabeça para ele. Meu pai dizia que esse foi o momento em que ele entendeu que ia morrer. Não por causa do tamanho nem dos dentes, que ele mal viu. Foi por causa do jeito que aquilo olhou para ele. Não foi o olhar de um bicho assustado, nem de um bicho bravo. Foi um olhar devagar, demorado, como se aquilo estivesse medindo ele, escolhendo. E o cheiro naquela distância era tão forte que ele engasgou. Ele disse que naquele segundo, que na cabeça dele durou 1 ano. Ele não pensou em Deus, não pensou na mãe, não pensou em nada bonito. Ele pensou só: o lobo. Que pensamento de menino é esse? Ele dizia, rindo sem graça nenhuma. A gente morre pensando no que ama. E o que ele amava naquele momento estava no chão, tentando levantar. O que salvou meu pai foi que ele não estava sozinho. Os primos e os tios, quando viram o menino em cima daquilo, vieram junto no desespero. E de repente era um monte de gente batendo com cadeira, gritando, um dos tios balançando o lampião na cara do bicho, fogo e luz e berro para todo lado. A coisa recuou um passo, só um, e ficou ali, parada entre eles e o lobo, que estava no chão tentando se levantar, mancando, mas vivo. E meu pai percebeu uma coisa que ele só contou para mim muito tempo depois, porque dizia que ninguém acreditaria. Aquilo não estava com medo deles. Estava esperando. Parada, respirando, esperando, como quem tem a noite inteira. E foi nessa hora, com todo mundo gritando e ninguém sabendo o que fazer, que uma voz grossa cortou o escuro vindo do caminho. A gritaria tinha chegado até o terreiro, e o padre, que estava se preparando para começar a missa, ouviu. Meu avô contou depois que o padre não perguntou nada para ninguém. Ele ouviu os gritos, ouviu o nome do mata-burro no meio do desespero de alguém, e o rosto dele fechou de um jeito que meu avô nunca esqueceu. Não foi uma cara de susto, foi uma cara de reconhecimento. O velho tirou do pescoço um crucifixo de madeira, daqueles grandes de cordão que ele usava por baixo da roupa, e saiu andando rápido na direção do escuro com meu avô e mais uns homens atrás, sem falar uma palavra. Um dos homens quis levar espingarda, e o padre segurou o braço dele e falou não, e o não veio tão seco que ninguém discutiu. Quando o padre chegou, a cena era essa: 3 cachorros no chão, o lobo mancando, a molecada branca de medo segurando cadeira quebrada, e aquela coisa parada na beira do mato, olhando para todo mundo como se aquilo ali fosse dela. O padre não correu. Meu pai sempre fez questão desse detalhe. O velho não correu,
Não gritou de medo, não tropeçou. Ele andou até ficar na frente de todo mundo, levantou o crucifixo de madeira na altura do peito e falou alto, com uma voz que não parecia a voz de um homem idoso. Falou uma ordem curta para aquilo se afastar e largar o que não era dele, em nome de Deus. E a coisa obedeceu. Não foi como nos filmes, meu pai avisava sempre. Não teve fumaça, não teve grito, não teve nada disso. A coisa simplesmente parou de olhar para o padre, deu meia volta com aquela calma errada e entrou no mato em direção aos fundos do sítio, para o lado das propriedades vizinhas. Sumiu. Em poucos segundos não tinha mais nada, só o mato balançando e o cheiro ficando para trás, fraco, como um rastro. E o barulho do mato voltou, devagar. Um sapo primeiro, depois um grilo, depois tudo de uma vez, como se o mundo tivesse prendido a respiração e soltado. O padre ficou parado, olhando para o escuro por um tempo comprido. Depois ele se virou, olhou para cada um deles e falou só uma frase. Ninguém sai daqui essa noite. O lobo sobreviveu. Estava machucado, mancava feio, tinha o pelo todo embaraçado com uma baba que não era dele e que fedia, mas estava vivo. E meu pai carregou aquele cachorro grande no colo parte do caminho de volta, chorando sem fazer barulho, com os braços tremendo. Os outros cachorros também se levantaram aos poucos, tontos, marcados, mas vivos. Nenhum deles tinha ferimento fundo. Era como se a coisa não tivesse tentado matar, tivesse só afastado. Brincado, talvez. Essa parte, meu pai dizia, era a que mais dava medo quando ele parava para pensar, anos depois. Porque se aquilo quisesse, tinha acabado com tudo ali em 1 minuto. E não quis, ou não podia, ou estava guardando para outra noite. A missa aconteceu. Parece mentira, depois de tudo aquilo, mas aconteceu. E meu avô dizia até o fim da vida que tinha que acontecer mesmo, que era justamente por causa daquilo que ela tinha que acontecer. O padre celebrou embaixo da gameleira com a voz firme, como se nada tivesse acontecido, e mais de 100 pessoas rezaram junto naquela noite com um pouco mais de vontade do que o normal, porque a notícia já tinha corrido o terreiro inteiro, claro. Notícia ruim anda mais rápido que notícia boa. Todo mundo sabia. Ninguém falava alto. As mães seguravam as crianças mais perto. Os homens olhavam por cima do ombro na direção do escuro. E o padre rezou a missa inteira como quem cerca uma propriedade de oração. Meu pai assistiu à missa sentado no chão, com a cabeça do lobo no colo. Ele diz que não ouviu uma palavra. Ele passou a missa inteira olhando para a borda do terreiro, para o lugar onde a luz das lamparinas acabava e o escuro começava, esperando ver 2 pontos amarelos acenderem na altura do peito de um homem. Não acenderam. Mas ele passou a missa inteira esperando. Depois da missa, o jantar. Panela aberta, café passado na hora, o povo comendo em silêncio, sentado junto, mais junto do que de costume. E ninguém foi embora. Ninguém. Nem as famílias que moravam perto, a 10 minutos de caminhada. Quando a comida acabou e a hora de ir embora chegou, simplesmente ninguém se levantou. Foi uma coisa combinada sem ninguém combinar. Meu avô abriu a casa, abriu o galpão, estendeu esteira, e aquela noite o sítio inteiro dormiu junto. Homem, mulher, criança e cachorro, com as lamparinas acesas até de manhã. As mulheres puxaram um terço comprido, daqueles de 1 hora, e meu pai diz que dormiu e acordou umas 3 vezes, e nas 3 vezes o terço ainda estava acontecendo. Aquela vozeria baixa e contínua, e que aquele som foi a coisa mais segura que ele ouviu na vida. Foi naquela madrugada, aliás, que meu pai ouviu a primeira parte da verdade. Ele estava sentado num canto do galpão, sem conseguir dormir, quando percebeu o avô e o padre conversando baixinho perto da porta. Os dois com a cara fechada de quem fala de coisa velha. Menino de 13 anos, finge que dorme e escuta tudo. E ele escutou. O padre perguntou para o meu avô se era a primeira vez. E meu avô respondeu que não. Não era a primeira vez, nem a segunda. Meu avô contou ali, naquela voz baixa, que aquela coisa já tinha aparecido no sítio outras vezes, espaçadas,
ao longo de muitos anos. O pai dele, o bisavô do meu pai, já tinha visto, lá atrás, quando o cafezal ainda era mato novo. Tinha visto numa noite de quaresma também, perto do mesmo mata-burro, e tinha proibido a família inteira de falar no assunto, porque dizia que falar chamava. O irmão mais velho do meu avô tinha visto uma vez, quando era rapaz, voltando de uma festa, e nunca mais voltou sozinho de noite para casa, o resto da vida inteira. Esse tio-avô, aliás, virou um homem estranho depois daquela noite, quieto, de dormir pouco, e morreu sem nunca ter contado para a própria mulher o que tinha visto. Contou só para o irmão, uma vez, bêbado de cachaça num enterro, e no dia seguinte negou ter dito qualquer coisa. E o próprio meu avô tinha visto uma única vez, décadas antes, de longe, atravessando um pasto debaixo de lua cheia, aquela andada torta, a traseira mais alta que a frente, e tinha fingido para si mesmo que era um porco do Mato Grande, porque a gente sempre prefere acreditar na versão que deixa a gente dormir, sempre na quaresma. Esse era o detalhe que o padre queria confirmar. Sempre na quaresma, sempre de noite, sempre perto de onde a família se juntava. E meu avô contou uma coisa que o padre já sabia, porque os padres antigos sabiam dessas coisas melhor que ninguém. Na roça, o povo velho dizia que o lobisomem não é um bicho qualquer. É uma desgraça que anda em cima de gente. Uma maldição de família, dizia uns. Um castigo, dizia outros. Tinha quem jurasse que era gente conhecida, gente que de dia trabalhava do seu lado, tomava café na sua casa e que em certas noites saía para o mato e voltava antes do galo cantar, com terra na unha e sem lembrar de nada. Ou lembrando. Esse era o pior tipo, dizia o povo velho, o que lembrava. O padre contou naquela madrugada uma coisa da vida dele que meu avô nunca tinha ouvido. Que na paróquia de mineração onde ele tinha trabalhado, jovem ainda, tinha acontecido parecido. Não igual, parecido. Uma coisa que rondava os barracos nas noites de lua, que derrubava cachorro, que nunca pegava ninguém, como se estivesse só medindo. O povo de lá dizia um nome que meu pai não esqueceu, porque o padre falou baixo e meu avô fez o sinal da cruz. Diziam que aquilo era a 7ª geração de uma família amaldiçoada. O filho que nasce depois de 6, aquele que carrega a conta de todo mundo. O padre não disse se acreditava. Disse só que aprendeu lá, que aquilo respeita 2 coisas, o nome de Deus falado sem medo e a porta fechada de uma casa onde se reza. E que aprendeu também que aquilo é paciente. Espera ano, espera década, espera a gente achar que acabou. Meu avô não sabia dizer quem era, e isso corroía ele. Porque se aquilo rondava o sítio dele fazia gerações, ou a desgraça morava perto, ou morava dentro. E homem nenhum gosta de fazer essa conta. Teve uma época, ele confessou ao padre, em que ele desconfiou de todo mundo, do vizinho calado, do peão que sumia toda sexta-feira, até do próprio irmão, o que tinha visto e nunca mais falou, porque quem viu de perto e ficou estranho, quem garante que ficou estranho só de medo, nunca soube, preferiu nunca saber. O padre ouviu tudo em silêncio e, no fim, falou uma coisa que meu pai guardou para sempre, porque explicava muita coisa da infância dele de uma vez só. O padre falou que o recolher da quaresma, aquele recolher que meu avô impunha com mão de ferro, não era só devoção, era cerca. Era o jeito que meu avô tinha encontrado, sem nunca explicar para ninguém, nem para a própria esposa, de manter a família atrás de porta fechada nas noites erradas, o jejum, a oração, a casa trancada às 7 horas. Tudo aquilo era muro, um muro feito de costume, porque muro de verdade não segura aquilo. Meu pai, escondido no escuro do galpão, ouvindo aquilo, entendeu a infância inteira dele de uma vez. As portas trancadas, o olhar duro, o porquê é quaresma e quaresma se respeita. Nunca foi só religião. Era medo organizado, medo com disciplina, medo que aprendeu a se vestir de fé para poder proteger a família sem apavorar ninguém.
A noite passou. Devagar, como passam as noites em que ninguém dorme direito. Quando o céu começou a clarear e o primeiro galo cantou, teve gente que chorou de alívio, e eu não acho exagero não, porque quem já passou uma noite daquelas sabe. O povo foi embora com o sol já nascido, em grupos grandes, ninguém sozinho, e as famílias mais distantes só saíram depois das 8 horas da manhã, com o dia inteiro pela frente. Meu pai ficou acordado até o fim, com o lobo deitado em cima dos pés dele. Ele dizia que toda vez que o vento mexia no cafezal, o cachorro levantava a cabeça, e ele levantava junto. O padre ficou para o café. Antes de ir embora, ele fez 3 coisas que meu avô repetiu para a família a vida inteira. Benzeu o mata-burro, ali mesmo, na beirada, com água benta que ele trazia num vidrinho. Benzeu a casa principal e o terreiro. E deixou recomendado na frente de todo mundo que naquele sítio ninguém andasse sozinho depois do escurecer na quaresma, e que a missa de encerramento virasse tradição, todo ano, sem falta, porque aquilo ali, ele disse apontando para o mato, aquilo ali repara quando a gente se junta para rezar, e repara mais ainda quando a gente para. A missa virou tradição. Todos os anos, enquanto meu avô foi vivo, teve missa de encerramento da quaresma no sítio, com jantar para a comunidade. E todos os anos o povo dormia lá mesmo, e todos os anos amanhecia sem nenhuma novidade. A coisa nunca mais apareceu no meio da gente. Mas aparecia. Uma vizinha, anos depois, jurou para a minha avó que viu um bicho grande, escuro, andando torto, cruzar o pasto dela numa noite de quaresma, na direção do rio. Um peão contou que achou, numa manhã, pegadas largas demais na beira do mata-burro, pegadas que começavam do nada e terminavam do nada, e que ele cobriu com terra, e não contou para ninguém por meses, com medo de zombaria. E teve o caso do compadre do meu avô, um homem sério, daqueles que não mentem, que veio almoçar num domingo e contou, sem graça nenhuma, que tinha passado de noite pela estrada que margeia o sítio e visto uma coisa parada no meio do cafezal, de pé, olhando para a casa. Ele disse que não contou antes porque não queria assustar ninguém. Meu avô ouviu, agradeceu e mandou trancar tudo mais cedo naquela semana. E o lobo? O lobo viveu mais muitos anos, velho e manco de uma pata de trás, e virou uma lenda particular da família. Mas ele nunca mais foi o mesmo perto daquela passagem. Meu pai contava que, anos depois, já moço, ele passou de dia pelo mata-burro com o lobo, e o cachorro simplesmente não atravessou. Parou, sentou e olhou para o meu pai com uma cara que ele descreveu como a cara mais parecida com gente que ele já viu num animal. Ele deu a volta por fora, pelo pasto, e o lobo foi junto, feliz. Mas naqueles troncos, nunca mais. Cachorro nenhum da casa atravessava ali de noite, aliás. Nenhum, nunca mais. Bicho sabe das coisas antes da gente e não esquece. Quando o lobo morreu, já velhinho, meu pai enterrou ele com as próprias mãos num canto do sítio, debaixo de uma árvore, e não deixou ninguém ajudar. Ele tinha uns 20 e poucos anos nessa época, homem feito, e chorou o enterro inteiro. Minha avó dizia que foi o único enterro em que ela viu o filho chorar. Anos depois, quando o sítio foi vendido, meu pai voltou lá uma última vez, sozinho, e ficou um tempo parado naquele canto. Nunca contou o que fez ali. Eu acho que ele se despediu de 2 coisas de uma vez. Meu pai cresceu, casou, saiu do sítio, teve os filhos dele, e a vida foi levando. O sítio foi vendido nos anos 80, depois que meu avô morreu, porque ninguém da família quis ficar com ele, e ninguém nunca disse em voz alta o porquê, mas todo mundo sabia o porquê. O comprador derrubou o mata-burro e fez um aterro. Meu pai, quando soube, ficou quieto um tempo e depois falou: "Pode aterrar o buraco, mas o caminho continua lá." Eu demorei para entender essa frase, porque tem a minha parte nessa história, e é por causa dela que eu estou contando tudo isso aqui. Quando eu tinha uns 17 anos, eu fui com o meu pai visitar aquela região, num negócio de família, resolver papelada de herança com uns parentes que ainda moravam por lá. A gente passou de carro na frente do antigo sítio e meu pai pediu para parar.
Ficamos ali, os dois, encostados na cerca, olhando. O cafezal tinha virado pasto, a gameleira ainda estava de pé, velha e torta, e dava para ver lá embaixo o ponto baixo do terreno onde tinha ficado o mata-burro. Era fim de tarde. E eu juro que não senti nada de especial, nenhum arrepio, nada. Só achei triste, um lugar comum, cheio de história pesada. Meu pai ficou quieto um tempão. Depois ele apontou para o ponto baixo e me contou pela primeira vez a história inteira, do começo ao fim, do jeito que eu contei aqui. Levou quase 1 hora. Quando ele terminou, já tinha escurecido, e eu percebi uma coisa que me deu um frio na espinha. A gente estava ali parado, no escuro, na beira da estrada, e o mato em volta tinha ficado em silêncio. Aquele silêncio. Eu nunca tinha reparado nele antes, mas naquela hora, com a história fresca na cabeça, eu reparei. Meu pai reparou também. Ele parou de falar no meio de uma frase, ficou olhando para o escuro do pasto por alguns segundos e depois falou baixo, sem mudar o tom de voz. Entra no carro. Eu não perguntei nada. Entrei. Ele entrou, ligou o carro e a gente foi embora devagar. E eu olhei pelo retrovisor até a curva apagar o lugar e não vi nada. Não vi nada. Mas até hoje eu me pergunto se não vi nada porque não tinha nada ou porque eu não sabia onde olhar. Tem mais um pedaço, e esse pedaço é meu, e eu nunca contei para o meu pai. Anos depois dessa viagem, eu voltei naquela região sozinho de dia, porque queria conversar com gente velha, catar história, entender o que era aquilo que a minha família tinha tanto medo. Falei com umas 3 pessoas antigas da vila. 2 não quiseram falar, e o jeito que elas não quiseram falar me disse mais do que qualquer resposta. A terceira era uma senhora muito velha, que vendia doce na beira da praça, e ela ouviu a minha pergunta inteira sem me interromper. E no fim, ela me olhou de um jeito comprido e perguntou de que família eu era. Eu falei. Ela balançou a cabeça devagar, fez que sim com o queixo e falou: seu bisavô era homem bom, rezava forte. Foi por isso que a família de vocês durou. E não quis vender doce para mim, não quis meu dinheiro, me deu um doce de abóbora e falou para eu ir embora antes de escurecer, e que eu não voltasse mais ali perguntando essas coisas, porque tem pergunta que a gente faz e a resposta vem visitar a gente. Eu fui embora. Nunca mais voltei. No caminho de volta daquela primeira viagem, ainda com o meu pai, ele me falou a última coisa, e é com ela que eu fecho, porque não tem como fechar com outra. Ele disse que o avô dele, já velho, já perto de morrer, chamou ele um dia e entregou para ele o crucifixo de madeira que o padre tinha deixado com a família quando morreu, anos depois daquela noite. E disse para o meu pai guardar e nunca deixar faltar missa na família, mesmo que fosse missa pequena, missa de casa, qualquer uma. Meu pai perguntou por quê, já sabendo a resposta. E o velho respondeu uma frase só, que eu vou falar aqui exatamente como foi passada para mim. Porque aquilo espera a gente esquecer. A gente esquece uma vez, e uma vez só é o bastante. Meu pai guardou o crucifixo a vida inteira. Está comigo hoje. Está pendurado na parede do meu quarto, e eu não sou um homem de muita fé, confesso. Mas eu nunca, nunca tirei ele dali. Tem noite, de lua cheia, em que eu olho para ele antes de dormir. Não rezo, só olho. Acho que é o meu jeito de trancar a porta. E essa é a história. Aconteceu com a minha família, num sítio que existe até hoje, numa região que eu prefiro não nomear, por respeito a quem mora lá e por respeito ao meu pai, que ainda é vivo e ainda não atravessa mata-burro depois do escuro. Tem gente que vai ouvir isso e rir. Tudo bem. Eu também riria se a história fosse dos outros. Mas eu cresci vendo o meu pai, um homem que não tem medo de nada nesse mundo, levantar para trancar a porta quando o relógio marcava 7 horas da noite. Todo santo dia da quaresma, todos os anos, sem falhar um. Costume, ele dizia. Só costume. Agora me conta uma coisa aqui nos comentários. Na sua família, tem algum costume antigo que ninguém nunca explicou direito? Alguma porta que sempre foi trancada cedo?
Algum caminho que ninguém fazia de noite? Alguma história que os mais velhos se recusavam a contar até o fim? Presta atenção. Pergunta para os mais velhos enquanto eles ainda estão aqui. Porque às vezes o costume é só costume. E às vezes, como você viu, o costume é cerca. Se você quer ouvir mais relatos como esse, contados do jeito que aconteceram, sem enrolação, se inscreve no canal agora e ativa o sino, porque toda semana tem história nova aqui e a próxima é ainda mais assustadora que essa. Deixa o seu like para esse vídeo chegar em mais gente e escreve aqui embaixo de que cidade ou região você está ouvindo, porque eu leio todos os comentários. E se a sua família também tem uma história dessas, guardada a 7 chaves, manda para mim que ela pode virar relato aqui no canal. Até a próxima. E hoje de noite, quando o mato ficar quieto demais, você vai lembrar dessa história.